Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse primeiro vídeo dessa série que a gente vai fazer relacionando o Enem e a abordagem CTSA. Nos dois primeiros vídeos da série, esse vídeo e o próximo, nós vamos falar especificamente sobre o Enem. Lá pelo segundo, a gente já começa a falar um pouquinho da abordagem CTSA, mas os dois primeiros vídeos são principalmente com foco no Exame Nacional do Ensino Médio. E no terceiro e quarto vídeos, a gente vai falar mais sobre a abordagem CTSA e como ela se relaciona com o Enem. Bem, então, nesse primeiro vídeo, o nosso foco é o Enem. Então, a gente tem uma informação muito relevante, que é a informação mais importante desse vídeo. É uma informação que a gente considera antiga, pouco difundida e principalmente pouco compreendida. Que informação é essa? A relação habilidade-item. Que fique bem claro, item é como nós chamamos uma questão do Enem. As questões do Enem são chamadas de itens. É uma linguagem técnica que o exame usa, é uma denominação que vem da teoria da resposta ao item, que diz respeito às questões da prova. Então, quando a gente fala em item, a gente está falando em questão, e vai ter hora que a gente vai falar questão, vai ter hora que a gente vai falar item, enfim. Que fique bem claro, então, uma coisa. Essa relação habilidade-item, ela quer dizer uma coisa. Cada item do Enem, ele foi elaborado para avaliar uma única habilidade. Eu vou repetir porque essa informação ela é muito importante. Cada item do Exame Nacional do Ensino Médio foi elaborado para avaliar uma única habilidade da matriz de referência. Olha, fica fácil saber então, fica fácil concluir que a gente vai ter todas as habilidades avaliadas, porque você pensa só, a matriz de referência de ciências da natureza e suas tecnologias tem 30 habilidades. A prova de ciências da natureza tem 45 itens, 45 questões. Então a gente vai conseguir avaliar todas as habilidades. Inclusive vai ter habilidade que vai ser avaliada 2 vezes, vai ser avaliada duplamente. A gente vai falar mais tarde sobre isso. Então, que fique registrada essa informação. Cada item do Enem é elaborado para avaliar uma única habilidade da matriz de referência. Essa informação é importante porque você imagina, antigamente os processos seletivos, eles usavam uma outra lógica. Os processos seletivos tinham questões que tinham como foco o assunto, o conteúdo. O Enem não tem como foco somente isso. É o conteúdo, mas principalmente o que você sabe fazer com ele. E o que você sabe fazer com ele é aquilo que a gente chama de habilidade. Ok? Eu vou dar um exemplo para vocês sobre isso, que é um exemplo muito clássico. A habilidade 1 da matriz de referência. Habilidade 1. Quando você pega a habilidade 1, está escrito lá na habilidade 1. Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. Então, essa é a habilidade 1 que você está vendo aí na tela, da matriz de referência do Enem. Eu queria deixar claro que toda habilidade da matriz de referência ela é construída com uma estrutura única. Ela começa com verbo, depois do verbo você tem o conteúdo e, por fim, você tem o contexto. Verbo, conteúdo e contexto. É assim que todas as habilidades da matriz de referência são construídas, nessa estrutura. Então, quando você tem a habilidade 1, vou repeti-la de novo, olha só, presta atenção. Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. Você nota, você começa com verbo. Qual é o verbo? Reconhecer. É isso que o aluno tem que saber fazer. Beleza, qual é o conteúdo? Fenômenos ondulatórios ou oscilatórios. Características e propriedades, né, de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios. E qual é o contexto? Ele já diz na habilidade, diferentes contextos. Então você nota que a habilidade foi construída seguindo essa estrutura. E quando vão elaborar um item, uma questão para avaliar essa habilidade, a questão tem que guardar tudo isso. A questão ela tem que guardar todas essas relações aí. Vocês querem ver um exemplo disso? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha numa questão de prova de 2017. Vamos dar uma olhada aí para a tela. Vocês estão vendo na tela a questão do Enem de 2017, a questão número 112. Dê uma olhada nela. Olha só o que diz o texto. O trombone de Quincke é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência de ondas sonoras. Dá uma olhada aí, ele já falou no fenômeno, né? Uma fonte emite ondas sonoras
de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos, ADC e AEC, e se encontram no ponto C, a saída do dispositivo, onde se posiciona um detector. O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo. Com o trajeto ADC igual ao AEC, capta-se um som muito intenso na saída. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC até que ele fique como mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Desta forma, conhecida a velocidade do som, no interior do tubo, 320 metros por segundo, é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte. Tá, então ele dá o desenho para vocês, que vocês estão vendo, desse trombone Quink, e ele pergunta logo depois o valor da frequência em Hertz do som produzido pela fonte sonora é. Se vocês derem uma olhada nessa questão, olhando aí a questão no geral, vocês vão perceber uma coisa. Essa é uma questão de fenômenos ondulatórios, um fenômeno ondulatório específico, a interferência. Então você perceba que aí nessa questão eu tenho a habilidade 1 sendo avaliada. Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. Então, é nítida a habilidade sendo avaliada. E é essa lógica que eu quero que você sempre pense. Cada item do Enem é sempre elaborado para avaliar uma única habilidade. Beleza? Então, só que tem habilidades que são habilidades um pouco mais complexas que a gente vai falar daqui a pouco. Aí eu convido vocês para darem uma olhada numa outra habilidade. Habilidade número 5. Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Dá uma olhada de novo. Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Então você percebe que, mais uma vez, você tem a estrutura que eu falei. Verbo, conteúdo e contexto. Verbo, dimensionar. Conteúdo, circuitos ou dispositivos elétricos. E o contexto, de uso cotidiano. Dá uma olhada só como essa estrutura acompanha todas as habilidades da matriz. Então, beleza. Deixa eu dar uma lidinha numa questão sobre isso também, do Enem de 2017. Vamos dar uma olhadinha para o vídeo que ela vai aparecer para você. A questão diz assim, a questão número 110 da prova de 2017. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Aí ele dá o circuito para você, ele mostra o circuito elétrico e diz assim, faz uma pergunta, né? Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? Então você pode perceber que a habilidade está sendo avaliada aí nesse momento. Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Afinal de contas, o fusível é uma coisa que a gente tem presente em vários equipamentos aí da nossa casa. Então, essa relação ela é muito importante. Então, o que eu quero que você guarde desse primeiro vídeo é a primeira informação que eu disse para você, que é uma informação antiga. Essa informação já existe desde o antigo modelo do Enem, desde aquele Enem de 1998. Que é a relação habilidade-item. Cada item, ele foi elaborado para avaliar uma única habilidade da matriz de referência. Então essa é a primeira informação. A segunda informação é a estrutura das habilidades, verbo, conteúdo e contexto. Essa estrutura é uma estrutura que vale para todas as habilidades, inclusive de todas as áreas de conhecimento. Beleza? Então a gente encerra esse primeiro vídeo aqui e não esquece, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, deixa seus comentários aí pra gente saber suas dúvidas e poder conversar com vocês, tá bom? Até o vídeo 2, aguardo vocês, hein?